tentar passar ele. Que zica, hein? Daí acontece. Deixa eu tentar aqui. Deu de menos. Para mim não está aparecendo. Eu baixei o e-social e ele não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Quando você abriu lá, tá, compartilhar uma janela de aplicativo, aí você clicou nele, depois compartilhar. Sim. Peraí que ele não está Olha, ele vai abrindo mandar aqui. de novo o arquivo da apresentação por e-mail. Vamos ver se abre. Não, ele abriu o seu e-social aqui para mim. Só que ele não está Abriu? compartilhando. Abriu. Por que pra mim não tá abrindo? Salva ele e me manda de volta, Fê. Com outro Peraí. nome. Peraí. Ah, acho que agora vai, ó. Está apresentando. Vê se foi. Pessoal, foi? Vocês estão enxergando? Ou não? O e-social foi, pessoal? Foi, não? Foi? Eu não tô vendo a resposta deles. Vou interromper. Vai, agora. Peraí. E aí, nada? Aí, ó, abriu, né? O Richard abriu? Ô, Fê, ele tá conseguindo apresentar lá.
Vocês estão ouvindo, não? Fernanda, tá ouvindo? Dá pra ver o servidor, Marcos, ó? Ou não? Dá, agora dá. Dá sim. Por que eu não consegui acessar? Também não sei, que estranho. Ó. Tá dando aquela mensagem de que tá acesso desligado. Quer tentar conectar de novo? Deixa eu ver. A Fernanda voltou. Oi? Não, o meu fala que a área de trabalho remota não pode ser conectada. Dá para ver. Vamos começar então, pessoal? Coloca a Richard na apresentação do PowerPoint, por favor. Vocês ficam com o microfone desligado, assim mesmo? Só eu que falo? Ó, se apresenta para eles que tem aluno que não conhece você. Fala um pouquinho da sua trajetória, fala onde você trabalha agora. E aí, quando eles quiserem fazer uma pergunta, ou eles perguntam pelo chat, ou eles falam, eles abrem o Não, microfone e falam. fica com o microfone desligado mesmo, né? É, a gente fica porque o cachorro late e tudo mais. Tadinho deles, ficou ouvindo meu cachorro latir o tempo inteiro. É, então, aí, quando você fica à vontade, tá? Fala um pouquinho sobre sua Tá. trajetória, e aí, você Vamos aí, precisando, você me chama. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Bom, para quem não me Boa noite. conhece, eu sou o Marcos, trabalho na área de recursos humanos, né, RH e departamento pessoal há 12 anos. Minha trajetória profissional, comecei há 12 anos atrás como analista, né, ficando 3 anos como analista na Algar, dentro do cliente Mercedes-Benz em Campinas, e há 7 anos na parte de gestão de RH, né, em cargos como supervisor, gerente de RH, coordenador. Trabalhei em empresas aqui em Bauru, na Zopone, na Indurb, no Grupo Med, e atualmente eu estou na cartonagem Salinas de Pederneiras, né? Pederneiras, desde agosto de 2019. Em agosto aí vai completar um ano. E sempre voltado para essa área de tanto de RH, né, todos os subsistemas de RH, como de departamento pessoal. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o E-Social, né, que todo mundo queria tanto, que todo mundo esperava, sempre contava que ia adiar, que não ia entrar, mas finalmente ele entrou, já está em andamento, aí, em funcionamento desde 2018. E o E-Social nada mais é que a gente pode, para simplificar, chamar de
uma folha de pagamento eletrônica, né? Todas as informações que já eram feitas, todas as obrigações acessórias da folha de pagamento, que antes a gente fazia individualmente, né? Muita coisa ainda o E-Social prometeu que ia funcionar, como a Cefip, por exemplo, que a gente tem que transmitir mensalmente, né? Uma das obrigações da folha de pagamento ainda não está funcionando pelo E-Social, mas em breve vai funcionar. Mas muita coisa. O que é a Cefip, Marco? Oi. O que é a Cefip? A Cefip Explica para eles. A Cefip depois que a gente fecha a folha de pagamento, né? Mensalmente, até o dia 7, a gente tem que fazer uma transmissão por um arquivo, por um programa do governo que chama Cefip, onde a gente gera o valor do fundo de garantia do funcionário, que a empresa tem que pagar mensalmente, e do INSS, né? Recolhido, tanto que a gente recolhe do funcionário, quanto a parte da empresa que a gente tem que pagar. Então, a Cefip é essa transmissão das informações e o pagamento acessório do FGTS, do Fundo de Garantia, e do INSS patronal e do colaborador. E você faz essa GFIP em qual programa que vocês usam lá? Não, é no programa, a gente gera no programa da Folha, que é o Contimatic Fênix, que a gente utiliza, que eu vou mostrar aqui para vocês, como que é nosso sistema de folha, que a diretoria da empresa autorizou, né? A gente gera o arquivinho e transmite pela Cefip mesmo, que é o sistema do governo, né? Certo? Certo. O CAGED, que é o cadastro de empregados e desempregados, a gente transmitia pelo empregador web, e agora, desde janeiro desse ano, é tudo pelo E-Social. Então, automaticamente, quando você faz o cadastro de admissão do funcionário, que envia para o E-Social, ou o demissional, ele já conta o CAGED. O CAGED ele é utilizado para o governo ter informações de quantos funcionários, né, de quantas pessoas estão empregadas e desempregadas no Brasil. E antes isso era feito pelo empregador social, pelo empregador web, e agora o E-Social já não tem mais essa necessidade da transmissão. Então, a folha de pagamento, pessoal, ela tem cerca de 15 obrigações acessórias. E o E-Social veio para juntar todas essas informações num único ambiente, né? Ô, Richard, passa a apresentação aí para mim, por favor. Pode passar. Então, aí eu até pus uma figura do E-Social no centro, né, que é para integrar todo o sistema aí do governo, o Ministério do Trabalho, o INSS, a Receita Federal, as informações da Caixa e do FGTS. Então, qual é o grande objetivo do E-Social? Desenvolver um sistema, né, que já existe, de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, armazenando essas informações em um ambiente nacional virtual. E o que isso ajuda? Além de tudo, da gente ter tudo isso no ambiente virtual, por exemplo, para a empresa é muito interessante ter essas informações, até vocês vão ver aí na apresentação, na sequência, porque a gente reduz papel, a gente tem informações arquivadas no ambiente virtual para um futuro processo trabalhista, se a empresa vir a ter, essas informações já estão todas num ambiente virtual. E a gente sabe que em empresas papel se perde, né? Não é toda empresa que tem um arquivo fidedigno dos funcionários, né? Arquivo de funcionário a gente tinha que guardar por 30 anos, o físico. Então, vai ter uma audiência trabalhista, as empresas muitas vezes perdem a audiência, não porque não faziam corretamente, mas por falta de documentação. E a gente, com o E-Social, a gente tem todas essas informações do funcionário, desde a admissão, folha de pagamento, férias, tudo armazenado dentro dessa grande folha de pagamento eletrônica, né? E a finalidade do social é a utilização dessas informações para fins trabalhistas, previdenciários, como eu já falei, apuração de tributos, como o FGTS, a contribuição do FGTS, por exemplo. Estou falando muito rápido, está todo mundo Não. entendendo? Tá bom, pode ir.
Pode passar. Então, quando que entrou em vigor o E-Social? Em 2018. Dividido em grupos, né? A maioria dos grupos já estão em andamento aí desde 2018, 2019. E agora, em 2020, é o último grupo que vai entrar, que é o grupo das empresas estatais, né? Então, aí, volta no primeiro grupo, Richard, por favor. Primeiro grupo, né, que já entrou aí a primeira fase em janeiro lá de 2018, que as empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. Essas empresas, em janeiro de 2018, eles tiveram que enviar as informações relativas à empresa, né, todo o cadastro da empresa, e em março de 2018 passou a ser obrigatório o envio das informações referentes a trabalhadores, os vínculos de trabalho, para o E-Social. Então, isso já está acontecendo aí de 2018. Aí vocês podem perguntar, mas como que eu faço? Que acho que, assim, quem não trabalha na área, nunca teve acesso a trabalhar com o E-Social, a grande pergunta, fica meio no imaginário, né? Como que o E-Social funciona? Pela plataforma do governo, que é uma plataforma do governo, né? Que é a plataforma do E-Social, você pode enviar as informações por lá. Mas a maioria dos sistemas de folha, todos os sistemas de folha, eles têm já o parâmetro aí de conversa que faz o envio direto para o E-Social. E a maioria das empresas, mesmo as empresas pequenas, se não tem um RH, tem um escritório de contabilidade que utiliza aí ou o Contimatic, ou o Domínio, ou outro sistema de folha, que já tem essa ligação com o E-Social, que nessa altura do campeonato já tem que estar parametrizada aí para o E-Social. Aí vocês vão ver, quando eu mostrar aqui para vocês na nossa folha, que é bem simples o envio, né? Tudo aquilo que parecia muito complicado, ficava aí meio solto no começo, até a gente ter acesso à estrutura do E-Social, vocês vão ver que é bem simples e não foge nada do que já era. Na verdade, ele veio para acertar o que algumas empresas davam o jeitinho brasileiro, né? Por exemplo, férias. Nunca existiu férias retroativas, né? As férias você sempre teve que avisar o funcionário com 30 dias de antecedência, fazer o pagamento 2 dias antes do início das férias, só que sempre se deu um jeitinho. Hoje em dia, com o E-Social não tem como dar jeitinho, porque com um mês de antecedência você já tem que enviar o aviso de férias, tem que entregar para o funcionário, e logo o E-Social é ser informado. Né? Então, é dos exemplos aí do jeitinho que não se pode dar mais. Né? Férias retroativas é um grande exemplo disso daí. Exame admissional, exame médico admissional. Né? Toda a documentação, que antes a pessoa começava a trabalhar. Contratei o Marcos, tá? Ele vai começar a trabalhar dia 1º de maio, dia 2 de maio. Então tá, vai trazendo a documentação, lá para o dia 10 a gente te registra retroativo, não existe mais isso. Hoje tem que estar tudo qualificado, os documentos do profissional, tudo certinho. Então, por exemplo, quando a gente vai contratar alguém na empresa, a gente já recebe os documentos antes, no dia antes a gente já envia as informações de admissão no E-Social, para no dia do início já estar tudo certinho, não tem nenhum tipo de problema. A gente tem que ter Desculpa te interromper. Quanto que é a multa hoje para a empresa que não faz? Por exemplo, que antes era retroativo, que fazia e agora não dá mais. Se ela atrasar essa admissão. Hoje a gente entrega as informações para o governo, né? Ou seja, se eu estiver fazendo errado, eu mesmo vou avisar, com o E-Social, eu mesmo vou avisar o governo que eu estou fazendo errado. E você sabe quanto que é a multa? O valor eu não sei, mas espera aí, deixa eu ver aqui no meu aplicativo se aparece. Rapidinho. Com o E-Social, a empresa que não comunica a contratação de um funcionário até um dia antes do início da prestação de serviço do profissional, contratado poderá sofrer multa de R$ 402 a R$ 805 por empregado. Então, depende aí do tamanho da empresa, né? Ela vai ter esse valor por empregado. Então, imagina uma empresa com 5 mil empregados, né? E se tem uma demanda grande de uma obra, por exemplo.
uma contratação de 500 funcionários para uma obra que precisou contratar em cima da hora aí, né, a curto prazo. Se não envia, faz 500 funcionários vezes R$ 402, né, a quantidade do valor, o valor da multa vai ser pesado. Certo? Certo, obrigada. Richard, passa aí para mim, por favor. A fase 3, né, depois veio, tornou-se obrigatório o envio da folha de pagamento, que foi a partir de maio de 2018. Então já faz 2 anos. Essa fase 4 ainda não está funcionando, né, como eu falei, da Cefip. O recolhimento a definir, porque também não está funcionando, né, como vocês podem ver aí. E agora, a grande última fase, né, a fase 5, que vai ser em agosto, eles prorrogaram, não é mais 8/1 de 2020. Não, desculpa, o grupo 1 já desde 8/1 de 2020, o envio das informações de segurança do trabalho, né, que é afastamento de funcionário, exame admissional, exame nutricional, exame periódico, também já fazer todo esse envio pelo E-Social. Pode passar. Segundo grupo, que é o caso da cartonagem Salinas, nós temos o grupo 2. Entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 até 78 milhões. Então, foi lá no mês 7, é tudo a mesma coisa que eu falei no grupo 1, as fases, né? Então, no mês 7 de 2018, a parte de cadastro de empresa, no mês 10, de funcionários, 1 de 2019, o envio da folha de pagamento, e agora na fase 5, esse ano, a gente tem que fazer, a partir do mês 7, o envio das informações de segurança do trabalho também. Pode passar. Ô, Feira, até que hora que é? Só para eu... Não, você que faz o tempo, mas pode ficar cegado. Richard, pode passar. Ah, tá. O grupo 3, né, que são empregadores optantes pelo Simples Nacional, que tem um grande volume no Brasil, apesar de agora, infelizmente, com tudo isso aí do coronavírus, muitos vão fechar, né? Já estão fechando, na realidade. Pessoas físicas, né, também, e produtores rurais. Então, a primeira fase para eles foi em janeiro de 2019, a segunda fase em abril de 2019, a terceira fase vai vir agora, a folha de pagamento veio agora em janeiro de 2020, e a segurança do trabalho lá em janeiro de 2021. E aí depois eu pus o endereço aqui, pessoal, do site do E-Social, vocês podem acompanhar as novidades, porque agora a gente está tendo muita novidade, né? Eu falo que está sendo uma fase difícil aí para o pessoal de DP, porque a gente acorda, a gente dorme com as coisas de um jeito, e no meio da madrugada tem uma medida provisória mudando várias coisas, né? Então, assim, tudo que eu estou falando aqui do E-Social, por enquanto, está assim, mas, né, a gente não sabe se pode mudar alguma coisa aí devido a esse impacto do coronavírus no mundo e no Brasil. E o Marco, Oi. Não, pode falar. Não, pode continuar, é isso mesmo que eu ia falar. Não, assim, o que vocês, com todo esse negócio, né, do E-Social, quais foram as medidas mais impactantes, assim? Que mudança que houve, que você fazia de um jeito e passou a fazer de outro a partir desse mês, né? Que aconteceu essas mudanças? Teve alguma, assim, eu fiz várias vezes tal coisa? Coronavírus e E-Social? Tipo, uma rotina que você fazia, que você não fazia, que não é que não existia, que não era comum. E aí, de repente, você passou a fazer com, assim, né, com mais constantemente, vamos dizer assim. Então, mas fala em E-Social ou coronavírus? Depois do coronavírus. O das férias, por exemplo. A gente, né? As férias, antes a gente tinha que avisar com um mês de antecedência funcionário. Devido à epidemia, agora você pode avisar com 48 horas. Então, para para poder fazer com que as empresas
tem um tempo hábil de, antes de demitir, reduzir salário, reduzir carga horária ou suspensão do salário, você conseguir dar férias em cima da hora. Isso foi uma coisa importante nesse momento. E você né? avisa quem? Avisa o sindicato? Aí Maurício respondendo a... Não, os férias nem precisa avisar o sindicato. É direto, Não, avisando com 48 horas o funcionário, ok. Me perguntaram aqui, Fer, sobre as mudanças da legislação na parte... Então, por isso que eu perguntei isso daí para você. O que você viu que você mudou? Então, as férias foi uma mudança. Tem mudanças, que tem bastante mudança. Quero sim. As grandes mudanças... Vamos fazer assim, vamos voltar um pouquinho, espera só um pouquinho. Que nem meus alunos. Tem alguns que trabalham em DP, tem outros que nunca trabalharam em DP. Então, por exemplo, amanhã elas são contratadas para trabalhar no DP. Qual que é a primeira... assim, fala assim, uma sequência dentro dos 30 dias. O que elas têm que fazer? Por exemplo, dia tal tem que recolher fundo de garantia, dia tal tem que... Quais são as rotinas que elas têm que fazer? Só para deixar claro, e depois a gente vem nas mudanças. Tá, no cenário normal, sem pandemia, né? No cenário normal, sem as mudanças, sem nada mudando na lei. A lei normal, sem emenda constitucional, sem nada. Tá, então, assim, quando você entra no DP, você vai trabalhar no DP, quais são as obrigações? Né? Fechamento de folha de pagamento. A gente tem dois tipos de regime, de caixa, Espera só um pouquinho, pessoal, que é quando a gente paga até o... Espera só um pouquinho, se vocês puderem anotando isso, por quê? Porque eu ensino vocês a calcular, né, fazer os cálculos, que na realidade eu ensino vocês a corrigir, porque o cálculo a folha faz sozinha. Então, você só pega, né, aquela folha e confere. Então, as contas que vocês aprendem é a conferência, tá? Eu não tenho tempo hábil para poder explicar, por exemplo, o E-Social. Por quê? Porque eu não tenho forma de demonstração. Antigamente, eu conseguia entrar, era um ano, né, o departamento pessoal na faculdade, e eu conseguia entrar na empresa do meu marido, eu entrava e mostrava. Então, eu entrava no sistema, aí eu criava lá um funcionário, então eu fazia a admissão desse funcionário, eu mostrava como era. Hoje não pode mais fazer isso, não existe mais esse modo demonstrativo, né, Marco? Se uma vez que você lançou no programa, você não consegue apagar mais, não é que nem antes, que você apagava, então não apaga mais. Então, assim, infelizmente, ficou... Você treinava. Isso, ficou deficitário, a gente não consegue treinar. Então, vamos perguntar para o Marco como que funciona essa rotina, e se vocês puderem ir anotando o passo a passo, né? Ah, dia tal, então tem que fazer esse recolhimento, dia tal, tem que fazer esse, tem essa rotina. Vai ser legal, tá? Para vocês terem uma sequência, uma ordem, né? Como a Fer falou de apagar, a gente tem até, né? A gente pode retificar as informações no social, mas tem toda uma burocracia de acessar o protocolo, de fazer essa exclusão, então é bem chatinho quando você tem que retificar alguma coisa no social. Algumas coisas são mais simples, outras são mais trabalhosas. Então vamos lá, a gente tem dois regimes, né, de as empresas, de caixa e competência. Competência é quando a gente paga dentro do mês, que é o caso lá das Salinas. Então, por exemplo, a gente está no mês de maio. No dia 15 de maio eu vou fazer o pagamento do adiantamento para os colaboradores de 40%, e no dia 30 de maio, no último dia do mês de maio, que eu não sei se é 30 ou 31, eu faço o pagamento do salário. Isso é o que facilita para o funcionário. Não tem a quebra do desconto do INSS, porque quando a gente paga no quinto dia útil, que é o regime caixa, o que é? Tem a competência de maio, eu vou pagar lá até o quinto dia de junho. Então, no regime competência, eu tenho que quebrar o INSS. Normalmente vem descontado um pouco no adiantamento, que é no dia 15 ou no dia 20, e o restante lá na folha de pagamento, no quinto dia útil de junho, mas que as pessoas confundem. É referente à competência de maio, mês fechado de maio. Então, vamos lá, vamos trabalhar com a hipótese por competência. Paguei a folha de pagamento, fechei a folha de pagamento de abril, a gente fecha sempre um pouquinho antes, né, para mandar para o financeiro. Então, dia 27, 28, eu fechei minha folha de pagamento, mandei para o financeiro, né,
gera um arquivo dentro do sistema com as contas, já vai certinho para o pessoal receber. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Até o dia 7 até o dia 7 do mês de abril, que foi o caso que passou, a gente tem que fazer o envio, a transmissão da CEFIP, que é a transmissão dos funcionários ativos, né, e inativos, para gerar o fundo de garantia, que é o valor que a gente recolhe para o funcionário, 8% do fundo de garantia. A gente faz a transmissão da CEFIP até o dia 7 para pagar essas obrigações. E junto vai também as informações do INSS, só que o INSS eu tenho até o dia 20 do mês para pagar, que aí é o que é descontado do funcionário, que a gente vê lá na nossa folha, desconto do INSS, que agora mudou, né? Tem um cálculo diferente aí, tem a tabela de cálculo, que é a partir de 7,5%, né? 7,5%? É isso, 7,5%. 7,5%, 9%, 12% e 14%. Só que tem toda uma dedução, quem está dentro das faixas, você tem que descontar a faixa que já foi. Acho que não sei se a Fê já explicou para vocês isso daí. Isso, eu já ensinei. Isso daí eu já ensinei. Isso daí mudou. Então, aí até o dia 20 a gente tem que fazer o pagamento do INSS. Depois também a gente tem que ver se essas informações que a gente passou para o E-Social de fechamento de folha, se elas estão ok com o ECAC, né, que é o outro arquivo do governo que bate as informações para a contabilidade. Tá. E aí, por exemplo, na Salinas, a gente disponibiliza o Olerite, o Richard, que é assistente de RH que trabalha comigo, ele fez um aplicativo muito legal para os colaboradores. Então, a gente disponibiliza os Olerites no dia do pagamento já para os colaboradores acessarem esse Olerite virtual. Então, hoje a gente já está economizando com isso, não está mais fazendo a impressão de Olerite, está tudo virtual. Ele entra com o login e já consegue imprimir informe de rendimento, Olerite, em breve vai conseguir ver folha de ponto. Mas isso, assim, Ferd, né, as obrigações, o resto o E-Social está mandando sozinho, que é a folha de pagamento, as informações de admissão, de demissão, quando tem. Ô, Richard, abre aí para a gente mostrar para eles o Contimatic, por favor, e aquele ambiente de comunicação do E-Social. Por exemplo, a gente eu vi as perguntas aí. A gente optou na empresa, agora no mês de maio, para manter os empregos, né, porque teve uma queda muito grande de vendas de embalagem, a redução da jornada de trabalho de 25% dos funcionários. Logo, reduzindo a jornada de 25%, reduz o salário de 25%, onde a empresa vai subsidiar 70% do salário e o governo os outros 30%, porque a Salinas fatura mais de 78 milhões anuais, né? Então tem essa diferença aí. Nessa medida provisória, se a empresa fatura menos, o governo, com o teto aí do seguro-desemprego, vai subsidiar por até 3 meses a suspensão salarial, e quando a empresa fatura mais de 48 milhões anuais, a empresa paga uma parte e o governo uma outra parte até o teto do seguro-desemprego, né? Então o Richard está entrando aí dentro da Folha Fênix, que é o programa que a gente usa nas Salinas, da Contimatic. É bem legal esse programa. Quando eu cheguei lá já estava tudo parametrizado para o E-Social, então eu não tive nenhuma dificuldade, né? Para mim foi tranquilo, já estava tudo rodando perfeitamente. Espera aí que está abrindo, vocês estão enxergando? Marco, a Sara está fazendo uma pergunta para você no chat. Abre lá o chat, vê se você consegue ver. Esse chat, né? Desculpa, gente. O Rafael, pode fazer, viu, a pergunta. Ô Marcos, boa noite. Oi, boa noite. Marcos, eu sou o Rafael, sou da engenharia de produção, sou da área de segurança do trabalho, né? Eu tenho uma pergunta onde até mesmo a área de segurança tem um pouco de envolvimento nisso, e a gente tem uma grande dificuldade em conjunto com o RH, né? Hoje, a situação
da função do funcionário, que muitas das vezes ele não tem o requisito do e-social, só que a empresa já tenha contratado esse colaborador, né? Como vocês tá parametrizando a função dele no e-social? Vocês tiveram alguma dificuldade sobre isso? Requisito, você fala sobre descrição de cargo? Correto, isso mesmo. Então, lá no começo teve que ser feito isso, né? Toda a parte, até foi legal você falar isso que eu esqueci de falar. Quando foi fazer o cadastro dos funcionários, teve que acertar toda essa parte de descrição de cargo, né? Aí o que a gente tem que fazer? Quando eu entendo o que você fala, por exemplo, um dos requisitos lá mas é que na parte de segurança é complicado. Você não pode contratar um técnico de segurança sem ele ser técnico, né? Não chega a esse nível o negócio, é mais simples. Você está perguntando? O que eu estou falando é tipo assim, ó, para você montar um PPRA, você tem lá para a função, né, o nível, vamos supor, de ensino básico e ensino médio, correto? A pessoa é um tratorista de uma fazenda onde não tinha esse estudo, só que a visão da empresa, claro que é sempre estudá-lo, mas e no sistema? Tem alguma diretriz, parametrização que ele estude e consiga se contemplar isso até ele chegar no nível de ter um ensino médio? Como que as empresas trabalham referente dessa maneira, onde o colaborador não é parametrizado com um nível, pelo menos um nível básico, para se ter parametrizado no e-social isso? Então, na verdade, aí você tem que voltar lá e readequar a descrição de cargo, né? Porque não tem como fazer isso no e-social. Então, na verdade, deixar mais baixo a escolaridade, por exemplo, porque assim, a gente sabe que o ideal é que estude, mas que não vai acontecer. Agora, se você já tem funcionários, você tem que enquadrar dentro da realidade, né? Não tem como eu pegar, se eu já tenho 10 funcionários que têm o ensino fundamental, e aí eu vou colocar numa informação que eu vou enviar para o social de que ele tem que ter ensino médio. Não vai dar certo, tem que nivelar lá por baixo, lá atrás, na descrição de cargo. Tem que fazer o caminho contrário, na verdade. O Marco, aproveitando que o Rafael perguntou, você sabe quais são as obrigações que tem que ser lançada agora no social de segurança do trabalho? Vão ter que ser todas, exame admissional, exame periódico, exame demissional, afastamento, se tiver, né, o acidente de trabalho, todas essas informações. A gente está meio atrasado lá ainda com isso, mas assim, já está tudo prontinho, é só fazer funcionar. Mas já está subindo, né, Richard, as coisas para o social de segurança, não está? Já sim, a gente envia, o sistema é integrado. Já é integrado, né? O nosso já sobe. Tipo, agora a gente teve um acidente de trabalho, já fez a comunicação. A gente lança no Folha Fênix, já envia automático. Então, antes já está, mesmo sendo só para a Júlia, a gente já está conseguindo enviar. Deixa eu ver o que a Sara falou. Nessa pandemia, tirei férias 2 vezes. Tinha uma retroativa de 10 dias, ok. Voltei desses 10 dias, tirei novamente 15. Volto agora dia 10. Nessa minha volta, eles podem me dar férias novamente? Pode sim, ô Sara. Na medida provisória, a gente pode adiantar o período de férias quanto for necessário, entendeu? A Fer sabe bem disso, tá? Que a gente estava conversando, né, Fer? Só em 2023, os alunos sabem disso que eu falei para eles. Agora eu tenho férias em 2023. Adiantadas lá até 2023. Então, para conter as demissões aí, tá sem limite o negócio. A Mauriceia perguntou se o governo suspender essa ajuda, como ficaria a empresa e os colaboradores. Que ajuda, Mauriceia? A ajuda dos... Aí, ou a empresa ajuda dos 25% lá, né, na redução de jornada. Tá. Na verdade, aí ficaria sobre o seu salário, você vai tirar, no nosso caso, reduzir o 25% e não ter ajuda aí para complementar, né? O seu não tem ajuda? Não, o nosso tem. O governo vai... Se o governo suspender, entendeu? Ah, tá. Se o governo suspender, a gente vai ficar só com o salário reduzido em 25%. Então, eu tenho uma pessoa aqui na cidade que ela tem alguns funcionários e ela optou por 50% do governo, né? 50% ela paga
50% governo, mas ela está fazendo os funcionários em 8 horas. Então, a gente até estava conversando isso hoje com a advogada da empresa, né? E tem empresa já sendo multada. Inclusive, ontem nós recebemos lá no RH um e-mail, né, cordial do Ministério do Trabalho de Bauru, tipo assim, falando que é informativo sobre a pandemia, mas deixando, né, para mim já deixou bem claro que eles estão de olho. Justamente por quê? Porque as empresas estão reduzindo, aí o cara trabalha na redução das 8 da manhã às 16, registra o ponto às 16 e continua trabalhando. Não pode de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Também não pode fazer hora extra e nem banco de horas nesse período da redução, para não descaracterizar a redução de jornada e salário, né? Senão não e além do acidente de trabalho que pode acontecer então, aí. Então, isso o cara tá lá trabalhando, já saiu, entre aspas, né? Porque registrou o ponto, tá lá e tem um acidente de trabalho. E aí? Problema dobrado, né? Então, o barato sai caro, né? Acaba saindo caro. Ô, Marcos, a Mauricéia também está perguntando se é preciso ter certificado para se cadastrar e utilizar o e-social. E o que seria esse certificado? Digital, a gente tem o certificado digital da empresa, né? Precisa sim. Você sabe o que é, Mauricéia, esse certificado digital? Mariana, desculpa, não Mauricéia, perdão. Mariana, desculpa, eu li Mauricéia em cima e continuei Mauricéia embaixo. Para todas as obrigações, não é só a obrigação do departamento pessoal. Na parte contábil, tudo tem que ter esse certificado. Você compra esse certificado, qualquer empresa, tá? Compra esse certificado para poder transmitir para o governo todas as informações, sejam elas na área de departamento pessoal, sejam elas na parte contábil, na parte tributária, né? E esse certificado ele é pago de acordo com o porte da empresa, então, pelo número de funcionários que a empresa tem, né, ou o quanto que ela, como é que fala? O que ela fatura, isso. Em cima do faturamento, não em cima do número de funcionários. E aí ela tem que adquirir esse certificado. Esse certificado, por exemplo, que nem o Marcos, a empresa dele, eles têm o departamento dentro da empresa. No meu caso, por exemplo, meu marido fica lá com o contador dele. Então, certificar, quem toma conta, né, do certificado é o contador. Então, ele passa todas as informações, ele pega lá o número do certificado, e quando vai passar as informações do meu marido, tem esse certificado que já é dele. Então, por exemplo, ele toma conta de 50 empresas têm seu certificado diferente. Não é o contador que tem um certificado para todo mundo, é cada empresa tem que adquirir o seu certificado. Isso, Marco? Expliquei mais ou menos. E aí tem que renovar anualmente, né? Isso, anualmente, isso. Tem que renovar anualmente. E se não renova, não consegue passar nenhum tipo de informação para o governo. Você não consegue ter nenhum tipo de certidão. Tudo que você precisar do governo, você tem que ter esse certificado, senão você não pega nada. Você não tem nenhum tipo de informação. A empresa é como se ela não existisse. O Richard, consegue mostrar o Contimatic aí? Então, aqui é o nosso sistema de folha, né? Ele vai entrar... A gente tem algumas outras empresas, mas a principal é a cartonagem de Salinas, né? Então, dentro do Peraí que não está passando. Não? Não. Pelo menos para mim, não. Pessoal, vocês estão vendo? Não. Eu tô. Você está vendo? Tô. Nossa, aí eu não estou conseguindo ver, não. Peraí. Tem mais alguém que não está vendo? Agora, para mim, está rodando. Está entrando de novo. Está entrando, para mim está entrando. Então, o Contimatic, antigamente, ele tinha um módulo demonstrativo que a gente podia levar... Então, podia levar lá na faculdade, eu cheguei a usar ele. A gente levava ele, instalava nos computadores, os alunos faziam a admissão do funcionário pelo programa e tudo mais. Só que, cada vez que você ia entrar no programa, você tinha que cadastrar o funcionário novamente. Então, não tinha maneira, não é igual vocês, por exemplo, vocês pagam o programa,
todos os arquivos, tudo fica arquivado lá, né? Fica lá no seu servidor, lá fica tudo gravadinho. Sim. Lá na faculdade, como não tem memória virtual, o computador apaga, o computador perde todas as informações. Então, os alunos perdiam muito tempo, porque todo dia tinha que cadastrar de novo o funcionário para poder fazer algum lançamento. Não, aí não compensa, né? Então, aí ficou muito ruim. Aí, infelizmente, nós não conseguimos mais, porque perdia muito tempo, toda vez tinha que cadastrar, aí ia gerar um olerite, você tinha que cadastrar, ia férias, você tinha que cadastrar de novo, quer dizer, meia aula era para cadastrar. A hora que acabava de cadastrar, todos os alunos acabavam de cadastrar, dava 10 minutos, acabava. Então, assim, ficou muito ruim. E o Contimatic, ele é legal, que ele tem um suporte online bem legal, atende Então. muito bem, ele tem live dos especialistas toda semana com todas as novidades, isso que está acontecendo, essas mudanças das MPs, né, que a gente estava ficando meio doido aí. Eles, todas as quintas-feiras, eles entram com as novidades, então ajuda a gente a ficar bem informado sempre sobre tudo que está acontecendo, então é bem legal, eu gosto bastante. O Richard, entra em alguma lá no e-social mesmo para mostrar o que já foi enviado, porque cada informação tem uma sigla, né, um S no e-social. Não, pelo Contimatic mesmo. Isso. É o robô que a gente tem, né? Então, por exemplo, que a Fer falou de um escritório de contabilidade com 50 clientes. Esse sistema você consegue parametrizar esse robozinho que ele já faz as coisas automáticas. Lá a gente não usa, né? Porque eu gosto de conferir, a gente confere a folha porque é só uma empresa, enfim. Mas, por exemplo, dia 28 eu quero rodar a minha folha de pagamento. Então, esse robozinho já faz sozinho. Então, para um escritório de contabilidade é interessante, porque imagina 50 empresas, né? Dá para puxar aí do redução de salário? Eu mandei o que subiu hoje, não? Isso, lá na central, né? Então, aqui ó, na central a gente tem as informações da empresa e tem as informações que foram enviadas para o social. Ó, desde lá de 2019, quando começou, tá vendo? Então, cada um, ó, por exemplo, o S1200 é a remuneração do funcionário. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo? Evento. À direita, Lado esquerdo, né? Para mim é direito. Evento. Mostra aí. É. Então, tudo que, por exemplo, quando a gente fecha a folha de pagamento dentro do sistema, na hora que a gente tem cálculo de folha, fechamento de folha. A gente faz tudo que precisa ser feito. No final, a gente vai em fechamento de folha. Na hora que a gente fecha a folha, primeiro individual por funcionário, depois por... Tá vendo os S's que o Richard está mostrando? Cada um é uma coisa. Lá na minha apresentação eu pus uns exemplos também do que são os eventos aí. Que às vezes a gente escuta muito falar de S, 12 mil, né? Cada um é para uma coisa. Estão enxergando? Sim, o Marco. Admissão. Você está no seu programa mesmo, né? No Contimate, é isso, Sim. né? É. Você não mostra para eles desde assim, ó, o que é o lançamento, só para elas enxergar, só para eles verem como que funciona o programa. Pode Aí entrar no meu cadastro, Richard. Então, aqui, ó, a gente tem o cadastro do funcionário. Então, aí, desde o... Só não mostra o salário. Né, então, tá vendo? Aqui, ó, as abas, né? Dados cadastrais. Então, faz todo o cadastro de informações, né? Pessoais, os... Nome de pai, nome de mãe, data de nascimento.
Então, por isso que a gente precisa de toda a documentação ok, para poder fazer... ele pôs um em branco aí. Então, esse daí, toda vez que a gente tinha que fazer a mesma coisa, tinha que cadastrar tudo isso para poder fazer as coisas. Então, não deu muito certo, não. Então, a primeira coisa que eles fazem é admitir um funcionário, entra nessa tela e faz todo o cadastro do funcionário, né? É isso. Tem os dados cadastrais, dados contratuais, dados oficiais, documentação, documentação complementar, outros, né? Se for um funcionário temporário. Isso, isso entra em cada binha aí. Ô, Marco, e vocês mesmo fazendo o cadastramento do funcionário aí, vocês também fazem aquela ficha de salário ainda, faz tudo certinho? Não, agora a gente faz tudo. Antes, ainda a gente tem lá o livro de funcionário, mas agora a gente está usando a informatizada. Só informatizada. Porque não tem mais necessidade daquele livro, né? Certo. Então, depois que cadastra tudo, vocês viram que aqui em frente do status e social tem um ver histórico? Aí é que a gente já consegue ver se foi enviado, se está tudo em ordem. Dá para tentar enviar e vai dar erro, Richard? Não vai não. Não tenta não, Marco. Não tenta, porque depois você não consegue. Será que não? Depois é só excluir. Ah lá, ó. Tá vendo? Você tá remoto, ele? Ele tá. Ah, não, então tá bom. A Mariana está perguntando, dentro do e-social tem treinamentos ou eventos? Não tem não. Dentro do ambiente e-social do governo, não. Esses treinamentos que eu falo é do nosso sistema de folha que a gente paga mensalmente, que a gente contratou. Olha lá, então agora é dentro do programa mesmo. Oi? Ele pegou meu cadastro aí, tirou o salário. Ó. Tá. Tá vendo? A gente seleciona sindicato nessa aba de dados contratuais. O salário, aí que tem que, até o rapaz perguntou, a gente tem que estar tudo em ordem com cargos e salários, com descrição de cargos. Então a empresa, antes de fazer tudo isso, ela teve que arrumar a casa, acertar a descrição de cargo, acertar a documentação de funcionário, cadastrar os funcionários que já tinham, né, que já eram da empresa. Então, é o que eu falo, agora está tudo muito bonito, tudo funcionando muito bem, mas no começo as empresas que a maioria não era preparada para o social tiveram que correr atrás de tudo isso. Ô Marco, o que vocês colocam nos dados oficiais? Dados oficiais acho que não tem nada, né, Richard? Aqui, ó, tem assim, ó, dados complementar, dados pessoais, dados oficiais, isso. Ah, tá. Tá. Grau de instrução. Instrução. Tá. Aí depois documentos, só vai assim, ó, cada um, só para elas verem. Tá, vai em documentos agora, por favor. Documentos, CPF, PIS, né, título de eleitor. Aí depois trabalho. Complementares. Não precisa pagar essas coisas, não. Documentos complementares, acho que não tem nada também. Aí se é casado, né? Não é meu caso. Se você é do Conselho Regional, tá, porque tem algumas profissões que são necessárias, né? Tipo OAB, né? Que aí, antes, quando era obrigado a contribuir com sindicatos, quem hoje não é mais obrigado, uma vez por ano, né? Quem era da OAB era advogado, enfim, não precisava pagar o sindicato uma vez por ano. Ali em outros. Também a gente não usa isso aí, não. Não, é só para elas verem cada aba. Tem coisa que não usa, né? Ele é super completo, mas tem coisa que não são necessárias. Tá. Nome social. Aí depois que a gente faz o cadastro, entra lá na abinha de... Mas, Marco, mas esse aí você vai usar ainda, porque eu tenho nome social aí. Hã?
Ah, tá, verdade. Desculpa. Outras tem nome social. Isso, aí já é. Tem Tá, pessoas que entra em outras. isso. É que E não é. aí, deixa eu perguntar uma coisa, no Olerite, a hora que você vai gerar, ele vai puxar o nome social ou o nome do funcionário? Você sabe? Eu não sei porque a gente não tem. Mas eu acredito que o nome. Né? Era legal. Eu acredito que o nome social. Tá. E o que é temporário? Mostra a relação lá de quando a gente faz o Ah, a gente tá. contrata o funcionário, o que tem que imprimir, contrato de trabalho, acho que está lá em. Ah, não lembro, sem ver, eu não lembro. Relatórios, não é? Não, é. Ah, é. Tá vendo aí, ó? Personalizados. Então aí a gente tem todos os documentos que a gente precisa imprimir quando contrata o funcionário. Contrato de experiência. Vai lá de novo. Vai lá que é. Olha lá, o contrato de experiência, de banco de horas. É que nós fizemos tudo isso na admissão, só que eu fiz em papel ainda com elas, né? A gente não tem um programa. Aqui já sai tudo prontinho para a gente, né? Já linka com o funcionário que está sendo contratado e a gente já imprime o que a gente precisa de contrato. Se vai ter o acordo de banco de horas, o de experiência de 45, depois o segundo de experiência mais 45. A gente imprime tudo aí. Ô, Bianca, chama Contimatic o programa. Contimatic Fênix. Fênix ele tem vários módulos. O de folha é o Fênix. Folha Fênix, Contimatic. Qual que você usa lá, Bianca? Domínio? Aqui, ó, o Richard está mostrando aí, tá vendo? Tá, Bianca. Dentro disso aqui é para quem tem o programa. Então a gente tem vários treinamentos que geram até certificados, tudo. Não temos sistema interno ainda. Marco, você que tem contato com eles, que eu perdi o contato da Contimatic. Você não pergunta para eles ainda pode fazer treinamento sem ter o sistema? Um treinamento, por exemplo, se eu quisesse levar esse programa lá para a FAAG, para demonstração, se ainda tem jeito de fazer esse treinamento, se dá para levar lá na FAAG, porque às vezes se dá para fazer eu ver se eu consigo escrever as meninas, a gente, pelo menos para elas entrarem uma vez no programa. Você consegue ver isso para mim? Consigo, mas eu acho que pode ainda assim, porque em alguma live, na abertura, eles falaram alguma coisa de teste. Não, mas eu vejo amanhã. Tá. Porque era demo, né? Demo para estudante, era demonstrativo para estudante. Aí seria legal para elas, né? Para eles, né? Só para a gente finalizar sobre o social, quem está obrigado a utilizar o e-social? Todo mundo, né? Quem tem a partir de um funcionário ou que contrata serviço temporário, né? E vai lá, mas depois dos grupos, eu pus só uns exemplos de as vantagens, né? Quais as vantagens para a empresa, que a gente até falou. Fornecimentos de dados em um único espaço, como eu falei, né? Desburocratização, com a implementação do e-social, o preenchimento dos inúmeros formulários, declaração exigida, não são mais necessários, alguns ainda são, mas a maioria não, né? Pode descer, Richard. Direitos trabalhistas, que eu falei também que a gente tem todas as informações num único lugar, quando se precisar de algum processo trabalhista. Redução de papelada no departamento pessoal, né? Que hoje, apesar de a gente, por garantia, ainda guardar tudo em papel, não precisa mais com o e-social, né? Porque tem todas as informações virtuais. E você sabe para o colaborador. Oi? Então, antes, até 1988, o INSS tinha tudo guardado, né? Agora, com o e-social, você sabe de quando que eles têm essas informações? Como assim, quanto tempo? Porque agora você pode jogar fora, né? Se você não recolher mais uma guia, você pode jogar fora. Você sabe se eles pegam até 88, até 90,
Porque a carteira de trabalho agora pega desde o primeiro... Pega primeiro desde a virtual, recibo. a virtual. E aí, pessoal, até uma dica para quem for receber o auxílio emergencial aí da redução salarial, né? Já baixa a carteira de trabalho, que é tudo por lá. Eu fiz o cadastro da redução ontem, hoje já apareceu minha redução na minha carteira de trabalho virtual, na digital. Agora, eu não sei quanto tempo, eu acredito que eles guardem, que fica armazenado para sempre no E-Social, Fer. É? Sim. Não, De não guardar. Ah, não, eles têm que guardar, lógico. Porque a carteira agora puxa, né? Então não tem mais que negócio, perdeu a carteira, agora tem a carteira. Exatamente. E aí, para o colaborador, né? Quais são as vantagens? Várias vantagens para os trabalhadores também, como benefícios serem concedidos de forma mais rápida, sua saúde e segurança no trabalho está sob o controle mais rígido, entre outros. Ou seja, não dá mais para o empregador enganar e o funcionário querendo dar férias retroativas, fazer várias coisas que antes conseguia manipular, né? Registrar depois, já trabalhou uns dias e registra depois. Não é todo mundo que faz, mas a gente sabe que tinha gente que fazia. Então, o funcionário, quem é leigo, principalmente na parte trabalhista, né, na parte que a maioria dos funcionários, eles estão mais assegurados também. E você viu alguma desvantagem, Marco? Não vi, Fer, desvantagem não. No começo era arrumar a casa, né, que a maioria das pessoas viu como desvantagem. Mas eu acho que só veio acelerar mesmo os processos, com certeza. Mauricéia, você poderia falar sobre programa que não tem demonstrativo? Como assim? Não entendi, Mauricéia. Pode falar, Mauricéia, você pode abrir o microfone. Será que é demonstrativo de pagamento ou demonstrativo do programa mesmo? Então, você poderia falar sobre o programa que não tem demonstrativo? De pagamento. De pagamento? Como assim? Professora, é a pergunta que você poderia fazer. Hã? É a pergunta que você falou que a gente poderia fazer. Eu também não entendi ela. Eu queria saber o que é. É quando você... Não, está falando de empresa que não tem programa? Como que ela faz o Olerite, é isso? Isso. E tem que ser no... Se não tem programa nenhum aí... Será que não é quem não tem programa como que acesso é social? Será que não é isso? Não entendi também, Maurício. Plataforma do social para quem não tem programa, acesso e-social, tá vendo? E aí, ó, a certificação digital que a gente falou. Ou, se não tiver, os códigos de acesso. Mas a gente tem, ele vai entrar rapidinho. Entra rapidinho, deixa eu ver. Por favor. E aí, tudo que a gente manda lá pelo sistema, a gente consegue conferir aqui. Tá vendo? Ó? Coloca na folha de pagamento, por favor. Gestão da folha, lá, de abril ainda não fechei, ela consta como aberta. Eu vou fechar amanhã, que é dia 7. Mas a de... Põe lá na de janeiro, fevereiro e março. A janeiro já está fechada, vai aparecer aí na frente. Fevereiro também, março também. Então tá tudo em ordem com o E-Social. Também tem informações do trabalhador. Depois CPF. Põe o meu aí, Richard. 26 de novo, 28 75808. Olha lá. Então, tudo que a gente fez lá dentro do nosso sistema, poderia fazer por aqui também, se não tivesse sistema. Aí aparece toda a movimentação, né? Isso, toda a movimentação do trabalhador. Olha lá, alteração... Tá tudo armazenado aí. Alteração contratual, demissão, legal. Ah lá, se você tiver algum erro, né, Marco?
Você pode retificar esse erro, ou você pode excluir. Retificar, só que a gente retifica lá por dentro do nosso sistema mesmo, para não misturar, mas dá para retificar por aqui também. Uhum. Era isso, Mauricélia? Pessoal, tem mais alguém que quer fazer Mais alguma pergunta? para a gente poder encerrar? Hein, pessoal? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Ô, Marcos, você quer deixar seu e-mail para eles, para escrever ali no chat? Oi? Quer deixar seu e-mail, seu contato para eles? Tudo aí na apresentação. Põe lá na última. A apresentação, posso mandar para eles, Marcos? Eu só ver a apresentação. Você me Pode, autoriza? claro. Tá bem, Eu vou mandar bem básico, assim, para a gente mais bater papo mesmo, não ficar muito maçante, né? Mas na última folhinha aí da apresentação, aí tem meu e-mail, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa. Eu vou mandar para eles. O pessoal que não está lá no nosso grupo, se quiser anotar o e-mail do Marco, anota o e-mail do Marco. Se quiser perguntar depois alguma coisa para ele fora. O Marco é muito solícito sempre, né? Sempre atendendo, né, aos convites que a gente faz para ele. Mais uma vez, tem que agradecer, porque ele sempre vai, né? Eu que agradeço. É mais gostoso. É mais gostoso quando é presencial, né? Ah, que pena, mas foi ótimo. Achei que foi bem legal. Se alguém tiver uma dúvida e quiser mandar para ele, então ele está sempre, né, muito solícito com a gente. Então, o Fag tem a agradecer mesmo, né, que toda vez que a gente faz o convite, ele aceita de prontidão, né? Então, fiquei muito feliz, né, pela participação de vocês também. E, né, Marcos, foi muito válido. Agradeço aí, também quero agradecer o Richard que entrou e acabou ajudando, quebrou um galho. Eu também. É verdade, Richard, obrigada, viu, por você estar presente, né, e ter nos ajudado, e espero ter contribuído com vocês, né? Se você... Eu também espero ter e ajudado a Sara falou que como ela é da pedagogia, ela fez uma pergunta aqui, ó, poderia me tirar uma dúvida? Não sei se faz parte do E-Social, pois não faço parte da área, sou da pedagogia. Por exemplo, quando o funcionário esquece de bater o cartão de ponto na saída para o almoço ou na volta, ele fica devendo hora? Vamos responder. Na saída? Não, na verdade, como a gente tem um sistema de inclusão de ponto, que não é certo fazer, não pode ficar fazendo toda hora, mas aí a gente tem um formulário para se tiver alguma fiscalização do Ministério do Trabalho, o motivo por que a pessoa esqueceu. Então, ele não fica devendo, né? Não é para ficar devendo. Ele tem que fazer uma solicitação manual falando o motivo que ele esqueceu, o superior dele assina e passa para o departamento pessoal para ajustar esse ponto manualmente. Mas se não for feito isso, fica devendo. Porque a gente tem que ter 4 saídas por dia. Entrada, saída para o almoço, retorno para o almoço e saída para ir embora, né? Ou se vai para o médico, também bate, registra o ponto, depois traz o atestado. Então, lá no Senai, a gente bate na entrada e na saída e na FAG também, na entrada e na saída só. E nós fazemos através do programa. Na FAG não, mas lá no... Login pelo programa. Eu entro no SAP lá nosso e eu faço no próprio programa. E aí só tem quatro justificativas, né? Esquecimento de cartão, o REP, defeito no relógio de ponto, né? No REP. Às vezes que mais? E de entrada e de exclusão. Então, e fora do lugar. Entrada, saída fora do local de trabalho, né? Porque às vezes você trabalho externo. Então, numa empresa, fazendo alguma coisa, com um aluno num passeio, né? Ou numa visita técnica, então você tem que bater. Só nessas possibilidades que tem para nós. Normalmente essas possibilidades. Coisa a gente não faz. Então, a gente não bate almoço lá. Então, cada empresa tem o seu método. Tem o seu jeitinho lá de fazer. Então, pessoal, vou agradecer vocês mais uma vez, que foi muito válido, né?
Sara, aí é gestão do RH da empresa, né? Aí vai de cada uma mesmo, que ela tá falando que esqueceu de bater, ele que tem a hora. Travou, acho. Travou. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Então, eu falei que aí é a gestão da empresa, né? Cada empresa tem Tá me um ouvindo? método de... Certo? Todo mundo ouvindo? Seu pessoal, Gente, obrigado tô pela ouvindo, tá todo atenção. mundo ouvindo, né? Então, Viu? com certeza, foi muito válida, foi muito bonito, foi muito legal a contribuição que você nos deu, né? Foi muito importante para a gente, com certeza. E eu só deixo, né, meu agradecimento mesmo para você, como sempre. E vou desejar uma boa noite, né? E esse final, né, esse restinho de semana aí que nos falta, que ele seja muito lindo e abençoado para todos, né? E a semana que vem estamos Todo aí de mundo novo se na cuida aí quarta-feira. pra não ficar doente, né? E todo mundo se cuidando. E aí, quarta-feira que vem, nós vamos retomar nossas aulas normais, tá? E aguardo vocês quarta-feira que vem. Boa noite para todos. Boa noite. Boa E noite, muito Fer. obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, Fer. Tchau, Marco. Obrigada, viu? Tchau, Richard. Obrigada mais uma vez.